Ele que há 17 anos representa a IBM em todo o mundo, tendo passado por diversos projetos de transformação com clientes no Brasil, Estados Unidos e México. Hoje ele é CIO e CTO da IBM para a América Latina. Responsável por liderar a área de TI da IBM, bem como o time técnico de pré-venda e todas as comunidades técnicas da empresa. Como assim? Ele descreve hoje a vocês uma startup centenária, com 380 mil funcionários espalhados em mais de 100 países e com uma cultura de inovação que virou marca na história da humanidade. Pois é, esta é a história da IBM e para contar, o Auditório Rui Barbosa abre as portas para receber um dos mais conceituados profissionais na área de TI do nosso país, o senhor Rodolfo Linhares, CIO e CTO da IBM. Bom, primeiro, boa noite a todos novamente. Para mim é uma honra, é um prazer estar hoje aqui com vocês. A minha irmã é uma ex-aluna do Mackenzie, é formada em Comércio Exterior pelo Mackenzie, então tem até um lado afetivo de estar aqui. Eu vim um pouco para cá, mais para conhecer onde ela ia ficar e tal. Fiquei pouco tempo dentro do campus, fiquei mais fora do campus, mas enfim, estive aqui com ela. E, como foi anunciado, eu trabalho na IBM há 17 anos, sou de formação técnica, sou de ciências da computação, análise de sistemas, entrei na IBM, fiz 2 anos de estágio, entrei na IBM de Hortolândia, por isso que eu falo porta, carne, esse tipo de coisa. E depois de 2 anos de estágio, estou há 15 anos trabalhando na IBM. Tive a oportunidade pela empresa de morar 2 anos no México, na cidade do México. E, enfim, e agora eu tenho a função de CIO e CTO da IBM. Então, tudo o que é técnico para dentro da nossa casa, a IBM é uma empresa de tecnologia, então essa é a minha função. A minha ideia hoje aqui é estar trazendo um pouco da experiência da transformação que a gente está fazendo dentro da IBM para vocês. Eu espero que eu consiga ajudar vocês com algum conhecimento e adoraria também, tanto nas perguntas e respostas, quanto lá fora, poder continuar fazendo essa troca e estar aprendendo com vocês. Tá? Eu peço desculpa, eu peguei uma febre ontem, peguei uma gripe, não sei se minha garganta está tão legal, então peço desculpas por isso. Eu pensei em dividir isso basicamente em 2 partes. Primeiro, eu queria passar um videozinho para vocês, porque é comum a gente ir em clientes, em universidades, em feiras, o que é que seja, e tem pessoas que ainda têm uma impressão daquela IBM que fazia impressora, que fazia laptop. Então, a gente tem um videozinho curto de 2 minutos para estar fazendo um institucional do que é a IBM, e depois a gente vai estar falando nada sobre tecnologia, ou um pouco, mas a gente vai estar falando sobre pessoas e cultura, tá bom? Então, vou testar o pointer pela primeira vez. Vamos ver se eu tenho sucesso.
A ideia é que nesses 2 minutinhos pudesse mostrar para vocês o que é a nova IBM. A IBM ela é uma empresa de 106 anos de existência e esse ano comemora 100 anos no Brasil. A primeira filial fora dos Estados Unidos foi a IBM do Brasil em 1917, se eu não estiver fazendo conta errada. É uma empresa que começou fazendo cortador de presunto, balança para pesar, relógio que batia ponto, e hoje ainda faz o carro-chefe da casa, mainframe, faz servidores, mas nós estamos no negócio de inteligência artificial, de nuvem, de big data, de serviços. É isso que a IBM faz nas suas 100 e pouco filiais ao redor do mundo. E a ideia, quando eu recebi novamente esse honroso convite de estar aqui, a gente pensou em não falar em produtos ou tecnologia, mas justamente falar uma transformação que a gente está fazendo dentro da IBM. Quando você pensa numa empresa de 380 mil funcionários ao redor do mundo e de 106 anos de existência, aliás, ela é a única empresa no setor de tecnologia com 100 anos ou 106 anos de existência. Não existe nenhuma outra fazendo tecnologia. E só tem uma forma de você fazer isso. Você tem que quebrar o seu compromisso com o passado. O nosso presidente no Brasil, Marcelo Porto, diz isso constantemente. Ou seja, o que te trouxe até aqui não vai garantir o seu crescimento daqui a 5 a 10 anos. E isso na área de tecnologia, então, ninguém sabe qual vai ser a tecnologia daqui a 10 anos. A visão da IBM, a gente entende que a inteligência artificial vai mudar, é a nova era da computação. A nossa plataforma, o Watson, está aí para isso, já está fazendo uma série de coisas no Brasil também, a gente vai falar um pouquinho disso, mas é nisso que a gente acredita. Mas eu, sendo responsável pela área de TI, ou sendo CIO da IBM, um dos grandes desafios que nós tínhamos, o maior desafio que eu tenho na IBM é a inovação. Em que sentido? A IBM tem 3 valores. Um deles, em inglês, Innovation That Matters, ou seja, fazer a inovação que importa. Há 24 anos seguidos, a IBM é uma empresa que bate recorde de número de patentes nos Estados Unidos, a empresa que mais gera patentes. Ou seja, a inovação está no DNA. E quando você é o CIO, responsável por toda a área de TI de uma empresa, se a empresa busca inovação, oferece inovação de ponta para os seus clientes, e dentro de casa você está trabalhando com sistemas legados, processos de TI totalmente ultrapassados, isso é totalmente oposto do nosso valor. Eu não estaria fazendo o mínimo que a IBM espera de mim. Então, o meu maior desafio era como é que você inova e inova numa velocidade gigantesca. Então, um pouquinho do problema que a gente vivia até 2014. A área de TI da IBM, ou a IBM, ela era dividida em 2 grandes áreas. Vamos falar da área de TI da IBM. O que a gente está chamando de transformação e o que a gente está chamando aqui de manutenção, operação. Ou seja, você tinha um time que ele era voltado a fazer projetos, a fazer um pouco de inovação, a estar com os clientes. E quando eu digo clientes, eu estou falando das áreas de negócio da IBM e, consequentemente, dos clientes que a IBM atende. Esse era o time legal. Então, para um cara que faz TI, desenvolver, testar, construir novos produtos é o que você quer. Você tinha o pessoal da operação, do outro lado da parede, em que ele é responsável por garantir que tudo que está em produção está funcionando. Como o pessoal que está ali agora garantindo que o microfone, o PowerPoint que a gente testou, está tudo funcionando. 24/7. Porque você imagina, num final de trimestre, se a gente consegue um grande cliente para a IBM do Brasil, a IBM não conseguir faturar esse cliente. Eu não ia estar aqui fazendo essa palestra com vocês. Então, esse outro lado ficou um lado mais rígido, focado em garantir que o ambiente estava funcionando. E, literalmente, a gente tinha uma série de paredes, restrições e dificuldades para trabalhar juntos. Tá? Então, você vê aqui, por exemplo, documentação, aprovação. Isso torna o ambiente menos inovador, mais lento, e você acaba criando divergências de objetivos. Eu estudei bastante isso e aprendi com vários líderes dentro da IBM. Para mim, a função do líder é servir o time. Ele tem que inspirar, dar clareza de objetivo, ajudar a resolver problema e sair da frente do time.
Um time empoderado, sabendo o que tem que fazer, é muito melhor do que um líder achando que ele sozinho consegue resolver todos os problemas. Tá? Esse era o nosso ambiente. Era um ambiente que trouxe uma série de benefícios. Por exemplo, o ambiente da IBM é extremamente estável, porque você tinha um time focado, mas, em contrapartida, a gente abriu mão de velocidade, a gente abriu mão de inovação. E, em agosto de 2014, a gente começou a mudar esse jogo. A gente começou a tentar mudar isso. O nosso sonho, o meu sonho, o sonho de qualquer profissional que trabalha dentro da IBM na área de TI é ter a velocidade e a inovação das startups numa escala da IBM. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter uma outra empresa, a gente vai ter uma outra entrega, a gente vai ter uma outra velocidade, eu vou estar agregando valor efetivamente para o negócio da IBM. Então, o nosso sonho era fazer uma empresa do tamanho da IBM ser N startups. E foi isso que a gente começou fazendo, quebrando literalmente paredes. E depois a gente vai ter um slide aqui que mostra mesmo que a gente quebrou parede mesmo. Tá? Mas, basicamente, como é que eu fazia não existir uma área de inovação? Esse cara aqui é responsável por inovação, ele é que vai ditar as inovações ser feitas, mas você conseguir que um time, um exército, no bom sentido de centenas de milhares de profissionais conseguissem, cada um deles, criar inovação. A gente faz a inovação bottoms up e não up and down. E esse era no seu sonho. A gente começou a implementar práticas chamado Agile. E aí vem uma série de outras coisas que talvez você já tenha ouvido ou não falar, por exemplo, como Lean, Design Thinking. Qualquer uma dessas metodologias práticas, o nome que vocês quiserem, são super bem-vindos. A gente está utilizando muito fortemente o que a gente chama de Agile. E um dos primeiros paradigmas que eu espero poder ajudar vocês hoje é, pô, tá bom, mas tá vindo o cara aqui falar um não sei o que de desenvolvimento de software para um monte de gente de administração, economia, comércio exterior. Agile, se eu pudesse deixar vocês com uma mensagem hoje, isso é sobre pessoas e cultura. A tecnologia vem depois. Tecnologia, skill, a gente consegue comprar, a gente consegue ensinar. Espero que vocês comprem a tecnologia da IBM, mas dá para comprar. Pessoas e cultura, forma de trabalhar, é que é o problema a ser resolvido. Então, o que a gente está fazendo na IBM é uma jornada, a gente conseguiu evoluir bem, sim. A gente tem muito a aprender, muito a fazer, mas esse é o nosso sonho. É de, novamente, ter várias startups dentro da IBM. Isso passa por pessoas, isso passa por cultura. Tá? Rapidinho, o que é o Agile, muito... Eu vou ter um desafio que é tentar evitar totalmente os termos de TI, de tecnologia, para o público, então espero que eu consiga fazer isso bem, mas... Quem já ouviu falar de Agile, eu estava conversando com o professor antes de entrar aqui, a gente estava discutindo sobre isso, tem a história do cupcake, mas eu acho que talvez esse slide aqui mostre um pouquinho o que é isso. O Agile nada mais é do que você, de forma contínua, rápida, com velocidade, está entregando valor percebido para o seu cliente. Então, o exemplo aqui, o cliente quer andar de carro. Se de repente se eu fosse começar a construir um carro do zero, vamos supor, eu ia levar uns 80 anos, mas suponhamos que eu levasse 1 ano. Eu ia pegar os requerimentos do que você queria para esse carro, pô, eu queria um carro assim, assado, não sei o quê. Aí eu ia ficar desenvolvendo aquele carro, aí eu ia testar o carro, aí eu ia chegar todo contente para você e falar assim, tá aqui teu carro. E de repente você fala assim, putz, eu não queria isso, eu não queria o som aqui. Mas, cara, com marcha, não tem como ser automático no dia de hoje, na boa. O que o Agile prega é que você seta a sua expectativa, o seu desejo lá em cima, pensa grande e continuamente você chega a isso. Então, para quem está andando a pé, se eu conseguir em 15 dias entregar um skate, não é o que o cara pediu, mas ele já está andando de skate, já não está andando tão a pé e ele está me provendo feedback, ele está me dando o retorno do que ele quer. Aí eu vou para um patinete, mesma coisa. Aí eu vou para a bicicleta. Pô, mas eu ainda faço exercício. Aí eu vou para a moto. Cara, mas e quando chove? Aí você chega no carro. E constantemente você está focado na experiência do seu usuário, no que o seu usuário quer, entregando para ele valor contínuo. É mais ou menos isso. O que a gente está fazendo dentro da IBM, de uma maneira muito, muito, muito simplista.
A gente está trazendo, a gente está aprendendo com o modelo do Spotify, do aplicativo Spotify, como eles se organizam, como eles trabalham para a gente fazer aqui dentro. Então, a gente foi estudar o modelo do Spotify e é isso que a gente está fazendo, evidentemente, com alguns desafios, com vários desafios diferentes, mas o conceito, o princípio é o mesmo. E é isso que a gente vai passar. Então, primeiro, a gente definiu uma estratégia de como você trabalha de forma ágil. Então, vamos voltar novamente rapidinho para o problema. Eu tinha times separados que não se falavam, as entregas normalmente demoravam meses. Aí você chegava, o cliente já estava precisando de alguma coisa, porque a única certeza que eu tenho é que daqui a 6 meses vai ter alguma coisa que a gente não conhece hoje nessa sala. Então, quando você quer fazer um projeto de implementação ERP, estou chutando aqui, tá? E vocês querem levar, a gente leva 18 meses, em 18 meses já mudou a necessidade, já tem N leis novas, a empresa já precisa de outra coisa. E a gente está perdendo velocidade, a gente está deixando de inovar. Então, a gente criou uma estratégia que passa por 3 pontos dentro da IBM. Eu vou tentar explicar os 3, baseado no que a gente está fazendo do modelo do Spotify. E, na minha visão, eu acho que isso é aplicável para qualquer área, para qualquer empresa. Ah, mas isso é coisa de TI. Não, não é. Dentro da IBM, nós já temos grupos de vendas, da força de vendas, onde nós estamos fazendo pilotos de como eles trabalham de forma ágil. Primeira estratégia, formação do time. Essa estratégia que eu estou falando para vocês é a mesma estratégia de qualquer funcionário de TI da IBM há 2 anos. A gente crê que está com a estratégia certa, ela está dando resultado e a gente só está continuando a focar. Primeira coisa que a gente fez foi formar os times. Então, lembra daquela figura inicial. Você tinha um time que fazia projeto aqui, você tinha time que tinha que manter o que foi feito no projeto aqui. Esses caras eram acordados sábado à noite, esse sábado à noite estavam na balada. Não é tão simples assim, mas enfim. Primeira coisa que a gente fez, a hipótese era, uma startup normalmente é pequena, e com isso ela é ágil. Então, a gente tinha que quebrar os nossos problemas, as nossas divisões hierárquicas em pequenos times. Então, a gente está quebrando, ou estamos unindo os times em times de 7 a 10 pessoas, onde esse time suporta uma série de funções, aplicativos, infraestrutura, o que quiser se chamar. Esse time é capaz de fazer o trabalho que ele tem que fazer end-to-end, de ponta a ponta. É esse time. Ele não tem que fazer um handover, ele não tem que passar alguma coisa para outra pessoa. Ele é capaz de fazer. Mas a grande sacada está na palavra em vermelho, chamando empoderado. Não adianta você fazer times e ter alguém falando para eles o tempo inteiro o que eles têm que fazer. Comando e controle. Monta os times juntos, colocados. Então, antigamente, como a gente é uma empresa global, poderia acontecer alguma coisa do tipo assim, você está fazendo as análises do requerimento nos Estados Unidos, mandou o desenvolvimento no Brasil, testa na Índia, entrega para a produção e mantém na China. Esses caras nunca se conheciam, se falavam, evidentemente, mas você tem o bloqueio normal do time zone, da língua, juntos times, colocados em estabelecimentos ou em lugares da IBM e deixa eles trabalhar. Seta objetivo, seta expectativa, sai da frente dos caras. Eles sabem o que fazer. Vocês sabem o que vocês fazem quando vocês vão para o seu trabalho. Tá? Então, primeira estratégia, formar os times. O point enter é bom. Aí, depois que você formou o time, esse time tem que ter uma clareza e um objetivo. Tá bom, eu formei esse time. O que eles vão fazer? Então, vamos tentar fazer uma analogia simples com o Spotify. Quando você puxa o seu aplicativo do Spotify, para quem tem aqui, então, eventualmente, você formou um time. Tem um time que só cuida do player. Play, vai para frente, volta, carrega a música. Ele só cuida do player. Tem um outro time que cuida da biblioteca de músicas. E como ela vai mostrar para você. E o analítico por trás de botar uma música parecida com o que você ouviu para dizer, putz, você gosta dessa música? Esses caras, eles se organizam em uma função chamada de tribo. Ou seja, para eu tocar uma música, eu tenho a tribo que precisa tocar. E aqui estão os times, que no modelo tem o nome de squad. Então, a gente formou as squads. Depois, você tem que ter um cliente dizendo para esses caras constantemente qual é a prioridade, quais são as funcionalidades que eles vão trabalhar. É distribuir o trabalho. Nós, dentro da IBM, setamos a expectativa que todo time tem que fazer entregas para a produção a cada 15 dias.
Tem hoje time que consegue fazer entrega para produção, não estou falando correção, entrega de novas funcionalidades para produção diariamente. Mas a cada 15 dias eu consigo pegar com o cliente alguma coisa que ele precisa, que vai mudar o negócio dele, desenvolver, testar, colocar em produção e falar assim, está aqui, vai lá e aproveita. Para isso você tem essa função. Dentro do time da squad você precisa de uma pessoa que vai ser a pessoa que vai se beneficiar com as mudanças, que nesse modelo se chama Product Owner. Ele tem algumas funções. A principal é ele quem lista a prioridade de coisas a serem feitas. Então, a gente sai do modelo reativo onde fala assim, não me dá mais mudança, porque eu já estou desenvolvendo, para abraçar mudanças. E com isso você ganha velocidade. Mas você abraça mudanças no seguinte sentido. Opa, isso aqui é crítico para você? É. O que eu tiro daqui para fazer isso aqui? Eu consigo te entregar 5 bolinhas a cada 15 dias. Me diz quais são as 5. Mas você escolhe as 5. E a terceira estratégia que a gente passou é a estratégia de medir o que importa. Todo time dentro da área de TI da IBM só é medido por 6 coisas. E eles não são medidos para serem punidos, nem são medidos para serem comparados. Eu não comparo a squad A com a squad B. Não faz o menor sentido. É esdrúxulo. A gente compara eles com eles mesmos. A intenção das métricas é, olha, velocidade é uma das métricas. A sua tendência está subindo ou a sua tendência está descendo ao longo das entregas? Se estiver descendo, o que está acontecendo? O que a gente precisa fazer para melhorar? Se estiver subindo, o que você pode ensinar para os outros? Formar os times, distribuir o trabalho que importa com clareza e objetivo e medir o que importa. São 6 métricas. Dentre elas, a cada 15 dias, você pergunta como é que está a satisfação do seu cliente. Ele só responde 3 coisas, simples, tem que ser simples. Ele responde de 1 a 5, quanto é que foi essa interação, o que funcionou, o que não funcionou. E você também mede a cada 5, cada entrega, como é que está a satisfação do funcionário, do time. O time está feliz? Porque você empoderou o time. Se você empoderou o time, você tem que garantir que eles estão contentes, vendo o propósito com clareza para continuar trabalhando. Tá bom? Quando a gente fez isso, você conseguiu, então, ter um time ágil. Mas a gente começou a aprender que tem uma diferença muito grande entre ser e praticar, ser e viver, ter dentro da cultura e dos valores o que é ser ágil. Anteriormente, porque o ágil vem com uma série de práticas, então se você faz alguma coisa em ciclo quinzenal, você chega no final e faz um negócio chamado retrospectiva. Todo mundo pega o post-it, vai lá e coloca o que funcionou bem, o que não funcionou bem. Se você não tivesse mostrando uma nova cultura, uma nova forma de fazer isso com resultados práticos, o time tem a seguinte tendência, cara, é mais um processo, é mais uma coisa que eu tenho que fazer, é mais um reporte que eu tenho que fazer, versus, espera aí, eu não tenho mais alguém o tempo inteiro em cima de mim, querendo me comandar. Eu antes passava 2 meses fazendo desenvolvimento, e agora o que eu faço eu já vejo na produção rápido, entregando de forma. Então, a diferença grande entre o ser e o praticar. E aí você passa pela mudança cultural e a mudança das pessoas. Esses são os valores ágeis que hoje empregam não só a área de TI da IBM, mas toda a IBM. Tá? Abertura, coragem, empatia, confiança e respeito. Isso parece meio normal, né? Mas, por exemplo, não sei quem está fazendo estágio já se viu aqui numa situação em que teu chefe pede para você fazer alguma coisa que não faz o menor sentido. Que todo mundo que está na sala de reunião sabe que não faz o menor sentido. Mas não tem um maldito para erguer a mão para falar assim, cara, isso aqui não faz sentido, a gente vai trabalhar 2 dias para fazer isso, com respeito, óbvio, mas você não faz, porque se você não tem a abertura, você tem o medo da punição, você tem o medo de que alguma coisa vai acontecer com você. E a gente acaba fazendo trabalho, gastando produtividade, que são nossas horas, em coisa que não faz sentido. Abertura e coragem de falar. Coragem porque se você falar alguma coisa, o cara vai me bater, o cara vai me punir, o cara vai me queimar por trás. Empatia.
não recusar o problema da área que você está atendendo, mas abraçar o problema, abraçar a mudança. A gente trabalha para eles, trabalha para um cliente. Como é que você não vai abraçar a mudança? E quando, imagina, um cliente, ele de repente ele também tem os problemas deles e ele também não queria fazer essa mudança, mas chega alguma coisa para ele. Qual é a empatia versus simpatia? Você fala assim, coitadinha, chegou mais uma mudança, né? Se deu mal, não vou fazer nada por você. Versus ter empatia, se colocar no lugar dele e falar assim, não, peraí, vamos despriorizar alguma coisa que eu consigo te ajudar. E tirar o cara de uma enrascada. Confiança e respeito. Você tem que confiar na estrutura que você trabalha. No momento que você está abaixando o centro de gravidade de empoderamento, dando empoderamento para os times, a confiança é mútua. Você ganha o empoderamento, você ganha a responsabilidade. Então, antes, para fazer uma determinada viagem da IBM, você precisava de X aprovações. Hoje, num determinado valor, eles se organizam e eles fazem a viagem. Estou falando de viagem de negócio, né? Não estou falando de para Cancún, nada disso. E eles tomam a decisão. Se tiver dentro do plano deles, go do it. Isso passa por um nível de confiança muito grande. Esses são os 5 princípios que orientam a nossa cultura de se trabalhar com times ágeis. Esses são os 5 princípios que mais importam nessa mudança que a gente fez dentro da IBM. Clareza sobre certeza. Hoje é melhor você ter clareza do que você vai fazer, clareza de onde a gente quer chegar do que certeza. Não tem como ter certeza do que vai acontecer daqui a 6 meses. Um outro exemplo, não vou citar o aplicativo, mas teve recentemente, tem uns meses, que foi lançado um novo aplicativo de delivery de comida. Ele, na primeira semana, mandou 3 novas atualizações para o telefone. Desde correção de problema até melhorias. Por quê? Ele lançou, coletou o feedback de todo mundo que está aqui e melhorou o produto dele, em vez dele esperar, achar que ele tem a certeza de tudo que tem que ser, de tudo que a gente quer lançar e ter um produto quebrado. Todas as startups hoje trabalham assim. Correção de percurso sobre perfeição. Esse era um problema crônico dentro da IBM. A gente queria ter tudo perfeito. É óbvio que você quer buscar a perfeição, mas a perfeição leva muito tempo. E o tempo está passando e tinham coisas que a gente estava perdendo o viés, a gente estava perdendo o time. Então, hoje é muito melhor você fail and fail fast. Tenta alguma coisa, falhou, aprende com isso, mas você falhou, perdeu 1 semana, 2 semanas, tá bom, não perdeu 4 meses, o investimento não sei como. Aprende com isso e faz uma volta. Tem um produto aqui que eu vou contar uma história quando chegar nele depois sobre isso. A inovação é para todos e não para alguns poucos selecionados. Quando você faz isso e você permite que todos os times comecem a inovar, todo mundo se sente parte de um time engajado. Todo mundo sente que pode fazer alguma coisa diferente. Todo mundo pode inovar. E não somente aqueles poucos selecionados da área de estratégia, da área de inovação. Eu acho que essas áreas têm uma outra importância. Mas permitir que todo mundo inove no seu trabalho para que ele seja melhor para a sua empresa é crucial. Pelo menos para nós foi. Densidade de talento sobre a densidade de um processo. Sempre prefira ter talentos, sempre, do que um ótimo processo. Um talento vai corrigir um processo ruim. Um bocó vai quebrar um ótimo processo. Prefira sempre os talentos. Foi isso que a gente, pelo menos, viu lá dentro da IBM. E, novamente, empoderar os times sobre comando e controle. Quando a gente começou, você tinha layers de gestão. Você tinha gerentes que ele não falava do produto dele ou da entrega dele era importante. O cara estava falando quantas pessoas ele gerenciava, na casa de centenas. Isso era importante para ele, para o ego dele. Quando você começa a reduzir o nível de liderança porque você está empoderando as pessoas, você torna a organização muito mais horizontal. Com isso você drive inovação, com isso você busca os resultados. Então, na minha organização, você tem um time que tem um gerente, que se reporta a um líder, que se reporta a mim. A minha função teve que mudar. A forma como eu faço gestão teve que mudar. Porque eu estou achatando a organização, mas eu estou acelerando o poder decisório. Então, esses princípios moldaram a cultura da área de TI para alcançar os benefícios que a gente esperava. Nos ajudou
a ter inovação em escala, nos ajudou a ter uma velocidade que a gente nunca teve antes. Aí veio o terceiro problema. Legal. Aí a gente conseguiu fazer isso no primeiro átomo, que era em um squad, em um time. Como é que você escala isso numa organização que tem 380 mil funcionários? São 380 mil de TI, mas dá para mais ou menos entender que a organização de TI está em milhares. Como é que a gente escala isso? E a nossa ideia foi, se a gente conseguir criar um time, e esse time estiver funcionando muito bem e a gente poder aprender com eles, a gente consegue mudar alguns papéis. Então, eu queria dar um exemplo para vocês, um pouco de TI, mas quem sabe... Você tem uma aplicação no Brasil. Aí você queria fazer uma mudança super importante nessa aplicação, que era crucial para o negócio do Brasil. Existia um board de arquitetura, arquitetos espalhados no mundo, que não sabiam nada do que a gente estava fazendo aqui, mas que tinham que aprovar a minha mudança, para garantir que estava dentro de uma arquitetura pré-selecionada. Na verdade, quem sabe qual é a melhor arquitetura, desde que você mantenha regras de segurança, é o time que trabalha nisso todo dia. E não é um board de pessoas que está, sei lá, em que lugar do mundo, que vai me avaliar e que vai levar uma semana, e você vai criando handovers, você vai criando bloqueios dentro da organização. Empodera os times, achata o poder decisório. Isso em qualquer companhia. Eu gostaria muito isso funcionou muito para a gente, eu fico repetindo isso porque funcionou muito para a gente, eu gostaria de passar isso para vocês. Então, a gente viu um primeiro time, e aí a gente criou esse diagramazinho aqui, tentando fazer uma correlação com o futebol, para tentar escalar isso no nível da IBM. Então, a gente foi se basear num grande time de futebol que tem... Ele tem sucesso contínuo ao longo de 20 anos. Como é que eles faziam para ter esse sucesso contínuo? Então, basicamente, a gente foi se espelhar no São Paulo Futebol Clube para aprender como é que a gente fazia. É mentira. Não, a gente foi se espelhar no Manchester United. É quase a mesma coisa, né? Que você tinha uma época, eu não tenho certeza se são 20, 19, 21 anos, mas que o Sir Alex Ferguson ficou como treinador. E ele constantemente, nem ano após ano ele ganhava a Champions League, não é esse o ponto, mas ele constantemente transformou o time, até pouco tempo atrás, no time mais valioso do mundo de futebol. E constantemente o cara estava ali, primeiro, segundo. Então, basicamente, o que a gente fez? Primeiro, monta o time, atrai talentos e forma os times, juntos, colocados, podendo fazendo isso que a gente está fazendo, falar, olhar olho no olho, ver na linguagem corporal, por que você não está legal hoje, por que você não está legal, o que eu estou fazendo, que você não está gostando e tal. Depois a gente começou a treinar. Então, aqueles arquitetos, a gente convidou eles a mudarem de papel. Eles começaram a se tornar treinadores de Agile Coaches. Eles aprenderam as práticas de Agile, aprenderam como deveria ser essa nova forma de trabalhar e ficavam ali com os times, simplesmente treinando e ajudando os times a interação, entrega e constantemente melhorando. Depois, a gente teve que fazer uma outra coisa que a gente não fazia tão bem dentro da IBM. A gente teve que aprender com quem faz melhor isso fora de casa. Trocar experiência, fazer isso aqui que a gente está fazendo. O Spotify disponibiliza o que eles estão fazendo. A gente também tem que disponibilizar. E aprender com quem está fazendo isso no mercado, com os melhores, e jogar o jogo com eles. Voltar, fazer as nossas métricas, fazer as nossas medidas, reviver se a nossa estratégia é correta, se a gente precisa de mais Agile Coaches ou não. Então, a gente teve 10 Agile Coaches para o Brasil. Aí a gente teve, 20 na Índia. A gente definiu 7 cidades no mundo a serem as cidades onde os times iam se juntar e de lá iam trabalhar. Então, foi uma mudança muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente fazia home office. E a gente teve que pedir para essas pessoas voltarem para dentro de casa. Porque a gente acredita que nada supera a possibilidade de estar trabalhando todos os dias com o seu colega de trabalho dentro de um time, com um propósito, com uma clareza do que fazer. E é isso que a gente está fazendo, mês após mês, ano após ano, escalando isso para mais de 12, 13 mil funcionários na IBM no mundo. A gente começou a fazer uma mudança que também envolve desde a vestimenta. Então, por exemplo, no Brasil,
foi publicado, inclusive, no Facebook, não existe mais dress code. Isso foi, para ser justo, uma iniciativa de RH. Então, você pode, você toma a decisão de como você quer trabalhar. Você quer ir de bermuda, você quer ir de calça jeans, você escolhe. E a gente está fazendo muito mais espaços colaborativos, o que a gente chama de open space, espaços como tem, por exemplo, o Google, dentro da IBM. Então, aqui são fotos de pessoas. Acho que não é da idade de vocês, mas há muito tempo atrás existia uma rixa muito grande entre a IBM e a Apple, e hoje são dois grandes parceiros. Hoje, quem entra na IBM escolhe se quer trabalhar com um laptop com sistema operacional Windows ou se quer trabalhar com Apple. A gente está projetando, o meu é um Apple, e isso foi abrindo outras portas. Então, aqui tem um pouco de ferramentas de TI, vamos pular isso, porque senão vai ficar muito chato para aqui, mas algumas métricas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ano após ano, a pesquisa de engajamento dos profissionais de TI cresce 10%, ano após ano. Eles estão mais engajados. É uma das áreas que mais cresce dentro da IBM. Satisfação do cliente, do que a gente entregava antes e do que a gente media, para agora, 40% de crescimento. E a gente resolve problemas 70% mais rápido, comparado antes do Agile. Tá? Vamos usar alguns exemplos rápidos que foram feitos aqui, no Brasil e na América Latina, para compartilhar um pouco desses resultados com você. A IBM faz servidor, mainframe, ela tem storage, enfim, ela tem hardware ainda. Ainda não, tem e vai continuar tendo. E a gente tem uma aplicação aqui no Brasil que faz a logística disso. Que é responsável por o cliente comprou, faturou, está tudo certinho. Opa, preciso entregar tal dia, tal hora, naquele lugar. É uma aplicação que tem 31 anos de existência no Brasil. Ela roda em mainframe. Acho que para vocês não significa muito isso aqui, mas é uma tecnologia super consolidada no mercado. A grande maioria dos bancos só roda em mainframe, mas é uma tecnologia antiga. Esse time começou a inovar em escala. Eles aumentaram as suas entregas em 700%. Então, antes do Agile, eles faziam para a produção de 2 a 3 entregas por ano. Hoje eles fazem de 23 a 25. Você está entregando constantemente o valor. E você aumentou a velocidade em 236%. O que acontece com esses caras? O que antes eles consumiam toda a capacidade de trabalho deles, ou para resolver problema, ou para trabalhar naquilo que eles vão entregar só daqui a 3 meses, eles começaram a reduzir o backlog de requerimentos deles, permitindo que eles começassem a inovar em escala. 20% da capacidade deles a cada 15 dias é somente destinado para inovar no processo ou na aplicação. Tá? Esse é um dos carros-chefes da companhia, o Watson, a plataforma de inteligência artificial da IBM. Então, dentro da IBM, existe o Helpdesk, onde qualquer usuário que tem um problema de TI puxa o telefone e liga para um ramal, 2500. E ali a gente deveria resolver o problema dele. Seja de TI, seja um problema de TI. A gente começou a colocar o Watson para resolver os problemas. Então, hoje, você usa o Watson para dizer, eu estou com um problema, não consigo conectar na rede, a minha senha expirou, eu não estou achando como é que eu faço o print screen no Mac, o que quer que seja. Ele funciona na intranet, uma versão web, ou no telefone celular. Ele está no meu telefone celular, que não está aqui comigo, mas ele funciona. A gente trocou um atendimento que funcionava de segunda a sexta, das 8 às 6, para 365 dias por ano, 24/7. A gente aumentou a experiência do usuário. A gente nunca tinha feito nada com o Watson. A gente não conhecia, é uma tecnologia nova. Formamos um time pequeno, empoderamos eles, deixamos eles errarem, e em 3 meses eles colocaram a primeira versão do Watson IT Helpdesk em produção. O Watson é 66% mais rápido que o canal tradicional. Ele é mais rápido do que a gente. Ele, normalmente, em 3 minutos, é a média, óbvio, ele resolve um chamado. E ele tem a mesma acuracidade do ser humano hoje, que trabalha no Helpdesk. Aí você vai falar assim, pô, mas então a gente está tirando o trabalho dos caras? Aí vem a diferença.
A área normalmente de helpdesk, que é uma área pressionada, que é uma área desmotivada, agora é quem está ensinando o Watson. Eles estão trabalhando com a mesma tecnologia, com a mesma inteligência artificial. Eles estão fazendo um novo tipo de trabalho que eles não faziam antes. Eu tenho uma área muito mais motivada e com uma perda para o mercado, saída, desistência da companhia muito mais baixa. Novamente, nunca tínhamos feito nada com inteligência artificial, não conhecíamos, montamos um time pequeno, eles aprenderam, passaram 1, 2 interações de 15 dias só aprendendo e errando, mas depois disso, em 3 meses, eles colocaram a primeira interação em produção. Funciona hoje um caso que foi premiado dentro da IBM a nível mundial. E esse é um outro caso. Desde quando a gente também começou a implementar o Agile, a gente já construiu 22 aplicativos móveis para os usuários da IBM, em 2 anos. Tá? Alguns muito sucesso, outros não deram certo. Dentro da IBM, num país como o nosso, de tamanho continental, existe um grande problema que é a comunicação da força de vendas no sentido do que, se eu vendi um produto ou uma solução para um cliente lá no norte e, de repente, aqui no sul, eu estou tentando fazer a mesma proposta para um cliente, como é que eu garanto que esses 2 vendedores se falaram para que esse aqui do sul está aprendendo aquilo que o do norte fez para ganhar aquela solução? Qual foi o fator fundamental de ganhar com aquele cliente? Para que a gente pudesse exportar isso. É muito complicado. A gente criou um aplicativozinho que a gente chamou de Share to Win, que ele foi sponsored pelo presidente da IBM na América Latina, o Rodrigo Kedger. Ele basicamente é uma interface móvel, onde o cara grava em 2 minutos. Ele é um YouTube, um Snapchat. A gente fala que era o Snapchat dentro da IBM. Então, ele vai lá, em 2 minutos ele grava qual foi o killer, coloca para todo mundo curte, compartilha e fica interno na IBM, porque você está falando de informação confidencial que você precisa manter. Ele é um sucesso hoje. Ele já premiou o vendedor que melhor postou os vídeos, ganhou uma viagem para Nova York. Enfim, foi uma questão de como incentivar. Esse primeiro projeto, eu pensei que a gente dava para fazer uma coisa. Eu fui no presidente, mostrei. 15 dias depois, não funcionava. Estava errado. Eu tinha errado. Com o presidente da América Latina. Aí entra a cultura e o valor. A reação dele foi: entendi, está ótimo. O que é que a gente aprendeu com isso? Versus, você está brincando com o dinheiro da companhia? Você sabe o que você faz? Você eu preciso botar alguém para revisar sua agenda, a sua semana? O que é que a gente aprende com isso? E aí a gente aprendeu. Aí a gente errou uma segunda vez. Eu já estava preocupado se eu estava testando a paciência ou não, mas enfim. E aí a gente aprendeu de verdade e a gente fez hoje um produto, uma tecnologia da qual ele é fã. Mas qual foi o lance da cultura do valor? De ir mostrar um produto que não estava 100% certo, que não era perfeito, que eu não tinha certeza para ele, mas eu ganhei velocidade em errar. E ele comprou essa ideia. E aí eu conseguia, nós conseguíamos tentar uma nova coisa, até a gente chegar no ponto que a gente atendeu ele. Mas isso tudo era rápido, porque eu falhava, mas a gente falhava rápido. E então a gente fez já mais de 22 tipos de aplicativos. Acabamos de lançar um outro essa semana para compartilhar carona para o trabalho. Mas aí a gente decidiu trazer esse do Share to Win. E essa é a nossa área de trabalho no site da IBM de Hortolândia. A gente fez, literalmente, quando eu disse, a gente quebrou paredes. É assim, as pessoas vão trabalhar do jeito que está vendo. A gente colocou uma GoPro lá um dia e ficamos gravando isso daí. Estamos criando as áreas colaborativas. Essa primeira a gente criou para 100 pessoas. Estou falando da área de TI. Há 15 dias atrás a gente recebeu a aprovação para dobrar o tamanho devido ao sucesso, aos resultados que o Brasil e que a América Latina estão gerando referentes a isso. Então, não basta, quando você fala em cultura e valor, em mudar, não adianta. É importante você ter um sponsor lá em cima que vai te suportar, é importante o time entender, é importante o líder fazer. Então, se eu ficasse numa sala e pedisse para todo o time trabalhar num lugar colaborativo assim, com mesa, sem mesa fixa, vocês acham que eles iam comprar exatamente como você compraria? Pô, o bonitão fica lá na sala, mesa, televisão, o cara deve estar assistindo o jogo da Champions, jogo do Tricolor. Tem que mudar, o líder tem que mudar a forma. O líder existe para servir o time.
Então, essa é a nossa área colaborativa, onde a gente efetivamente quebrou paredes. Se vocês olharem para o lado, são as baias antigas, ali em amarelo. Isso aqui era uma fábrica da IBM, e agora a gente vai estar aumentando isso. 3 últimos slides para terminar, e a gente abre para perguntas e respostas, caso vocês tenham interesse. Uma das práticas do Agile chama-se retrospectiva. A cada interação de 15 dias, você vai lá, o time vai lá, e com post-its, e é interessante de vocês fazerem isso com post-it, é porque o post-it você evita do cara erguer a mão e falar assim, eu não concordo, está escrito, ninguém sabe quem escreveu, todo mundo tem uma voz. Isso daqui é a minha retrospectiva para vocês, do que eu acho que nessa jornada funcionou bem e o que não funcionou bem. Não vamos focar no que funcionou bem. O que não funcionou bem? Quando a gente queria fazer aquele time pequeno e a gente colocava profissionais que não eram totalmente alocados. Aí ele pode ficar 30% nesse time, 30% aqui, sei lá, 40% lá. Cara, não funciona. Foque em pouca coisa. 3, 5 objetivos. Esses 3 e 5, você coloca a sua expectativa lá no teto do Teatro Rui Barbosa. Tenta ser o melhor que você puder, somente nesses 3 ou 5. Se vai ter que vir um novo, o que é que a gente desprioriza? Foca em pouca coisa, mas o que a gente for fazer, a gente vai tentar ser o melhor do mercado. Se eu vou conseguir ou não, são outros 500. Mas esse é o nosso sonho. Product Owner, que é o cliente que seta a prioridade, quando não estava engajado, não funciona. Quebrar grandes desafios em pequenos. O Agile, para você entregar constantemente, não adianta você achar o que você vai fazer em 1 ano, você vai fazer em 15 dias. Quebra o problema no menor problema possível. Ataca esse problema, aprende rápido, vai começando a atacar muito mais problemas pequenos. Isso foi uma dificuldade que a gente teve dentro da IBM, que a gente já conseguiu superar. Quando você tinha gerentes que queriam ser comando e controle, ainda queriam falar para o time, tem que passar a aprovação por mim, você não sabe o que você está fazendo, eu quero revisar tudo o que você está fazendo. Não funciona. Tivemos que fazer toda uma reestruturação com esses gerentes, um novo mindset deles de estarem trabalhando. E quando os times não estavam colocados por serem pequenos, se 2, 3 pessoas queriam trabalhar de casa, você queria 2 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo capital e 3 em Hortolândia, não funcionava também. Eles tinham que estar. Essas foram coisas que a gente errou e a gente passou e que eu pensei em compartilhar com vocês. Queria deixar vocês com 2 mensagens, se eu pudesse. Primeira mensagem, cada um de vocês pensa muito grande no que vocês querem ser, no que vocês querem fazer para suas empresas, no que vocês querem fazer para suas famílias, o que vocês querem fazer no seu trabalho. Começa pequeno, pensa grande, novamente, coloca a sua aspiração na altura desse teto. Começa pequeno e vai o mais rápido que você puder. Isso tem funcionado, isso mudou o jogo para nós dentro da IBM. E o último, não tem a ver com a IBM, eu vou contar uma história rápida e aí eu já coloco o slide. Quando eu tinha 15 ou 14 anos, eu não conseguia falar ou escrever em inglês. Eu tinha acesso ao estudo, mas o estudo tradicional não funcionava. Eu percebi isso quando eu estava na escola, e aí, quando vocês falam he does, she does, o does, eu tinha colocado acento to no does. E a professora de inglês teve uma ideia genial, que me deu 0 na prova, óbvio, e ela me expôs para toda a minha turma e me fez ficar lá escrevendo a lousa inteira, 287 vezes, sem o tio. E aí foi que eu aprendi que eu não sabia falar inglês. Bom, consegui convencer os meus pais que eu precisava disso, e eles conseguiram um intercâmbio para mim, e eu fui fazer meu primeiro ano do colegial nos Estados Unidos, num estado, no último da costa leste, chamado Maine, que é parte de um grupo dos Estados Unidos chamado New England. Tudo isso para dizer que quando eu fui lá em 94, foi o ano que o New England Patriots, que é um time de futebol americano, tinha ido para o Super Bowl, e eu aprendi sobre o jogo de futebol americano. E como eu sou apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube, eu sou apaixonado pelo futebol americano, pelo New England Patriots, porque eu acho que é um jogo muito estratégico. É um jogo com muita estratégia, com muitas possibilidades. E tudo isso para contar esse último slide desse cara. Ele hoje é considerado o principal jogador da história do futebol americano, Tom Brady. Acho que muita gente conhece ele por ser o marido
nossa super top model, Gisele Bündchen. Esse cara foi draftado, não existe essa palavra, mas ele saiu do colegial no ano de 2000, na posição de número 199. Ele foi a escolha de número 199 de 240, no sexto round de 7 possíveis. E no dia 5 de fevereiro, ou 6 de fevereiro desse ano, ele arquitetou a maior virada de um time num Super Bowl da história. Ele é 5 vezes campeão, ele é considerado o maior jogador de futebol americano de todos os tempos. E a frase é: lembre-se, eles não podem medir o coração. Independente se você é escolhido primeiro, por último, ou sequer escolhido, você decide o que acontece em seguida, todos os dias da vida de vocês. Boa sorte. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês. Muito obrigado. Muito bem, então nesse momento abriremos para as perguntas. Lembramos a todos, a vocês permanecerem no respectivo lugar, sem concentração na saída, lembrando que os registros serão realizados justamente após o término da cerimônia. Em respeito ao nosso palestrante, peço a vocês, futuros profissionais, a permanecerem sentados. Então, as perguntas terá a seguinte metodologia. Você ficará de pé, realizará a sua pergunta falando o seu nome e o curso que está realizando aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quem é o primeiro a realizar a pergunta inicial para o nosso palestrante, Rodolfo Linhares, da IBM? Por favor, fique em pé, que um representante da empresa Júnior levará o microfone até você. Pode ser acadêmico, pode ser docente, o importante é a pergunta ser feita para esse profissional. O rapaz aqui à frente, Fernanda, por gentileza, fique em pé para melhor localizá-lo, seu nome, curso e pergunta com muito objetivo. Boa noite, sou o Thiago Lopes de Souza, do curso de Administração. Eu gostaria de saber qual foi sua maior vitória enquanto você está na IBM, sua maior descoberta. Em segundo lugar, eu gostaria de saber mais sobre como foi finalmente ter a parceria entre Apple e IBM, porque antigamente eram empresas inimigas. Agradeço. Obrigado pela pergunta, Thiago. A minha maior vitória... Eu acho que a minha maior vitória foi quando eu recebi a notícia que eu estava sendo contratado de estagiário para o meu primeira função, nível mais júnior da companhia como funcionário. E fui trabalhar num projeto da TIM no Rio de Janeiro. Então, não só eu fazendo o meu trabalho como estagiário, desde tirar xerox, carregar computador, o que quer que seja, para alguma coisa, eu consegui fazer a transição da vida acadêmica para, efetivamente, o meu primeiro trabalho, se é que se pode dizer, né, como funcionário. E aí, logo na sequência, eu tinha que trabalhar no Rio de Janeiro, no startup da TIM, do cliente TIM naquela época. Acho que essa foi, dentro da IBM, foi a minha maior vitória. Foi uma vitória pessoal, porque eu estudava num curso que era integral, eu tive que mudar para o noturno, eu não tinha carro, aí eu tinha que chegar na IBM às 7h30 da manhã, sair às 4h30 para estar no campus da universidade às 6h. Então, quando isso aconteceu, foi uma vitória. Em relação à IBM com a Apple, eu acho que é muito simples. A Apple se não for a número 1, é uma das melhores empresas em qualquer coisa relacionada à experiência do usuário, design. Né? Se você pensar desde o que ele fez lá atrás com o iPod e tal, eles são mestres nisso. A IBM é uma das melhores empresas no B2B, em fazer trabalho com business to business. Se a gente pudesse juntar essas duas empresas e eles nos ensinarem a ter produtos, ter soluções com melhor experiência de usuário, e a gente pudesse ensinar eles a entrar no mercado corporativo, seria uma vitória. Foi daí que saiu essa parceria, foi daí que a gente já entregou milhares de Macs, iPads, iPhones dentro da IBM. Não importa o seu nível, você escolhe qual é o computador que vai melhor servir, qual é o computador que vai te dar a melhor experiência dentro da IBM. Então, acho que com esse desejo, as duas empresas se juntaram e tentaram tirar o melhor dessa parceria aí, que está rolando. Obrigado. Vamos para a segunda pergunta. Por favor, levante a mão.
ou fique em pé. Por favor, seu nome, o curso. A Fernanda já está chegando. Oi, meu nome é Camila, faço administração. Eu tô aqui em cima. Oi, Camila. Tudo bom? Oi, Camila. Tudo bom? Alô? Queria saber mais sobre o Watson. Camila, faz um favor para mim, por gentileza. Nós estamos com a antena, obviamente, aqui embaixo. Eu peço para você descer mais aqui pertinho, para que a antena do microfone possa captar o sinal perfeitamente. Você não ficará assim com o microfone. Pode descer mais, por gentileza. Isso, para todos verem o seu rostinho. Muito obrigado. Agora sim deve funcionar o microfone. Vamos lá. Agora está funcionando. Perfeito. Melhorou. Eu queria saber qual a inteligência artificial do Watson, se é capaz de fazer correlações entre situações. Por exemplo, como que a venda de refrigerantes é impactada? Queria saber se ele consegue me dizer se a venda de refrigerantes foi ruim, por exemplo, em determinado mês, por quê? Ele consegue fazer correlação de dados, o sistema quebrou um pouquinho, se eu não responder exatamente o que você quiser, você me faz de novo, a gente fala ali fora, mas ele consegue fazer. E aí tem uma diferença, que uma das grandes vantagens é que ele não faz somente de dados estruturados, mas também de dados não estruturados. Por exemplo, suponhamos que você ligou no helpdesk de qualquer operadora de telecom para tratar o seu problema. O cara foi lá, o atendente foi, conseguiu resolver o seu problema. E provavelmente ele vai ter um campo onde ele vai descrever qual foi a solução que ele te deu. Esse campo tem uma grande chance de ele ser não estruturado. Por quê? O cara pode usar, por exemplo, ao invés de falar por favor, ele pode abreviar para PFV, beleza, para BLZ. Ele começa a usar uma série de contextos que eu e você nesse relacionamento conhecemos. Exemplo, se eu falar assim, Camila, tudo jóia? Fala, pô, beleza. Inicialmente, se eu falasse para o computador tudo jóia, ele poderia ter o contexto da jóia feminino, da joia que uma mulher usa, que é diferente. Então, dependendo do contexto, a palavra joia serve para alguma coisa. Então, sim, ele faz correlacionamento de dados estruturados, que já são os dados que estão no banco de dados não estruturados, por exemplo, um PDF, alguma coisa desse tipo, e aí você consegue treinar ele, trabalhar com ele, e não ele vai trabalhar em todo lugar, mas trabalhar com ele, para chegar em soluções mais rápidas ou de correlacionamentos, para te dar insights, para que você possa tomar decisões na sua indústria. Muito bem, vamos para a pergunta aqui embaixo, por favor, fique em pé, seu nome, curso. Boa noite a todos. Bem pertinho do microfone, por favor. Oi. Meu nome é Ubirajara, eu sou engenheiro, estou fazendo o curso de mestrado profissional em Economia e Mercados, né? Eu queria saber o seguinte, qual que é a importância, qual que é a posição, vamos dizer assim, da IBM, mundialmente falando, e também no Brasil, com relação às patentes da produção de produtos novos, as patentes, e qual que é a dificuldade no Brasil e no mundo, né? E qual que é a dificuldade no Brasil para conseguir uma patente em termos de tempo, e no mundo, em outros países, conseguir uma patente em outros países em relação ao Brasil. Tá certo? Só isso. Eu sei que é uma pergunta meio longa, né? Mas tudo bem. Ok, isso. Obrigado. Tentar fazer a melhor resposta. Nos Estados Unidos, a IBM, em 24 anos consecutivos, é a empresa que gera mais patentes. Óbvio que você tem políticas, leis e um governo que apoiam isso. Quando você olha para o Brasil, você tem uma série de restrições ou de coisas que deveriam ser revistas para estar incentivando isso. O legal é que a IBM apoia e várias patentes saem daqui e as pessoas são premiadas aqui. Então, é muito valorizado isso dentro da IBM. É uma coisa extremamente valorizada. O Watson, computador quântico, que a IBM está lançando agora também, não é a IBM, mas enfim, a IBM está disponibilizando na nuvem, são derivados dessas patentes, dessas N coisas que está criando. Código de barras, lá atrás, foi uma patente da IBM. Então, ela incentiva, o profissional que gera uma patente é reconhecido lá fora, o processo é submetido lá fora, porque aqui a gente tem algumas dificuldades e, no final das contas, é uma empresa baseada nos Estados Unidos, mas o profissional daqui recebe exatamente o mesmo prêmio,
honrarias que um profissional lá fora é feito. Qual é a quantidade e qual é a velocidade? Eu confesso que eu não tenho esse dado aqui comigo, mas eu posso te dizer que lá é X vezes muito mais rápido do que aqui, devido não à empresa, mas devido ao ambiente em que ela está inserida no país. Vamos para a pergunta lá em cima, no mezanino. Olá. Oi. Oi. Eu sou Isabelle, eu sou ex-aluna de economia daqui. Oi, professora Valesca. Eu tenho uma dúvida, assim, olhando o que você apresentou para a gente, de toda a parte interna da IBM, do que é hoje, da aplicação do Agile, das pequenas entregas que são representativas e tudo mais. E aí você olha para o cenário que a IBM enfrenta com inteligência artificial e daí para frente, carros autônomos que vão demorar para ser aplicados no mercado. Como que vocês pretendem, enfim, agir dessa forma? Eu entendo que as demandas imediatas elas não têm essa complexidade, enfim, de projetos futuros, mas como que vocês vão incluir, sei lá, transmissores neurais de informação dentro das entregas imediatas, sabe? Eu acho que é uma forma de você fazer uma entrega, seja ela para uma inovação, como você está falando, que é futura, mas mas já tem várias empresas que estão testando, como carros autônomos, desde como você vai implementar, por exemplo, eu posso falar esse caso abertamente, que é um caso divulgado no mercado, como a gente colocou o Watson dentro do Banco Bradesco. Então, você pode fazer uma implementação do Watson no Bradesco pensando em eu vou treinar o Watson por tanto tempo, aí eu vou testar, e aí eu vou garantir que isso está funcionando. E tanto o cliente quanto a IBM iriam perdendo tração. Versus, você pode ir treinar o Watson, eu estou chutando aqui, não é um fato real, conta corrente. E ele vai te responder todas as perguntas de conta corrente. Aí você começa a utilizar ele e você já está ganhando benefício com isso. Aí você vai para, estou chutando novamente, crédito imobiliário. Foi o que a gente fez dentro do Helpdesk. Primeiro a gente começou a resolver problemas de conectividade de rede. Depois a gente foi para a telefonia. Como é que eu faço para ativar um home internacional se estou indo numa viagem e esqueci? Depois a gente foi para Windows, depois a gente foi para Mac, depois a gente foi para não sei aonde, reset de senha. E você vai continuamente entregando valor e não esperando o resultado, e você vai usufruindo disso. Então, eu acho que a forma, o Agile é a forma que você vai entregar. A tecnologia pode ser desde uma consolidada como o mainframe, onde rodam os principais sistemas de qualquer banco no mundo, como pode ser coisas que a gente talvez nem conheça aqui, quem está falando, ou como automação de carro, tecnologia quantum, o que quer que seja. Eu acho que é a forma que você vai obter o resultado. A tecnologia ela é aplicável em qualquer forma. Muito bem, Obrigado. Vamos para mais uma pergunta. O rapaz... nós temos muitas perguntas aqui embaixo. Muito bem, vamos começar pelo rapaz dali. Eu vou para o rapaz aqui do centro e fecho com essa senhora aqui embaixo, tá bom? Olá, eu sou o Daniel, do curso de administração. Eu queria saber como funcionam os planos de contingência em caso de erro, já que você está entregando as inovações pouco a pouco. Em caso de acontecer um erro muito grande durante essa implantação, qual é o seguro que o cliente vai ter? Quando você faz pequenas... Vamos pensar o seguinte. Se você está fazendo pequenas entregas quinzenais, então o escopo é reduzido. Logo, se você tiver um erro ou alguma coisa, é como se você também pensasse o seguinte, eu passei para entregar um projeto em 4 meses, 5 meses. Você coloca esse projeto em produção. Ele é suscetível a erros, alguma coisa nova que está acontecendo. Você vai ter um time dedicado, ou o time vai estar gastando mais capacidade para resolver esses problemas. Quando você ainda quebra em entregas rápidas e menores, se você causar um problema, o escopo e o problema tende a ser menor. Inclusive, você tem uma velocidade maior de resolver. Isso é para o dia a dia. Quando você está trabalhando em aplicações ou em sistemas que você já está acostumado no dia a dia, a sua porcentagem de ganho, a sua melhoria de teste, e aí vem muito um termo usado na tecnologia, que acho que para aqui vai ser chato, chamado DevOps, onde você começa a fazer automação de teste. E você melhora muito mais os seus casos de cenário, reduzindo a probabilidade de erro. Então, quando você
principalmente você tem times trabalhando, pensa no caso do Spotify, no player, eles estão acostumados com aquilo, eles já sabem o que eles erraram, já sabem o que eles acertaram, e eles vão constantemente aprendendo com isso. E o que você vê, na verdade, é o oposto, é o nível de acerto subindo versus você ficar meses trabalhando nisso. Agora, você tem sempre a inovação, o que é disruptivo, que não é só a IBM, como tantas outras empresas fazem. E aí a empresa, óbvio, você vai fazer a disrupção primeiro num ambiente totalmente controlado, e a empresa tem que ter apetite para o erro, para a falha. Se você quer perfeição, não existe inovação. São duas coisas contrárias. Muito bem, o rapaz, fica aqui, o rapaz de azul pode ficar de pé para melhor localizá-lo. Eu peço aos alunos a não se levantarem, saírem, porque por questão até mesmo de respeito a todos os docentes e o nosso palestrante. Contamos com a colaboração de todos. Pergunta, nome e o curso que você realiza aqui no Mackenzie. Bom, boa noite, Rodolfo. Meu nome é Thales, eu faço administração. O que eu queria saber de você é se essa nova forma de trabalhar que vocês conseguiram montar aí, se espelhando no Spotify, ela consegue ser, de alguma forma, aplicada nas outras áreas da IBM como um todo, entendeu? Se isso ajuda a facilitar os outros processos das outras áreas, torna a empresa toda mais rápida, como um todo. A gente tem diversos... A resposta é sim. A gente tem diversos exemplos, desde pontuais até áreas que estão se reinventando. Deixa eu citar alguns dentro do que eu acho que eu consigo ou posso citar. A gente tinha um processo que antes, quando uma pessoa chegava na IBM, demorava um tempo até ela receber todos os equipamentos que ela tinha por respeito, direito, um vendedor na IBM. Um vendedor, ele ganha um laptop, ele ganha um iPad, ele ganha um telefone celular. Por quê? O lugar dele é na rua, é no cliente, é ajudando o cliente. Então, ele fica pouco na IBM. Esse processo, quando era um novo vendedor que era contratado na IBM, levava um tempo até você ter todos os seus acessos, tudo funcionando. Nós juntamos um time pequeno, cross-functional, RH, segurança, TI, pessoal, sei lá mais o que eu esqueci. E vamos, como é que a gente sai de 15 dias para um dia? O cara entra na IBM, ele recebe um treinamento de RH, que é mandatório, sobre explicando a IBM, a cultura e tal, e às 5 horas da tarde ele tá totalmente funcionando. Funcionou. A área de contratação da IBM está se reinventando para trabalhar de uma forma ágil. Se reestruturou, formou times que agora vão estar contratando profissionais baseados em skills e em perspectivas. A área de vendas, que atende o interior do estado de São Paulo, nós também estamos fazendo um piloto lá e estamos tendo muito resultado de melhora de time to market, juntando diversas áreas, preço, vendas, jurídico, marketing, o que quer que seja, trabalhando de uma forma unida e sem os silos na companhia. Então, a gente está, nesse momento, no processo de expandir para fora de TI, porque a gente conseguiu provar os resultados dentro da área de TI. Obrigado pela pergunta. Vamos para a pergunta, por favor. Seu nome, seu curso. Ok, meu nome é Lucimari Pagiossi, eu estou estudando mestrado profissional em economia, sou da área de TI, executiva de TI, e gostaria de saber a opinião do Linhares sobre emprego com toda essa tecnologia que está vindo por aí. Eu acho que, como outras eras, como a Revolução Industrial, o que é que seja, eles vão mudar. Mas eu, Rodolfo, por vivência do que a gente fez dentro da IBM, acredito que as duas coisas, tecnologia e emprego, ser humano, conseguem conviver. O exemplo do Watson IT Help Desk. A gente trouxe uma eficiência e melhoria? Trouxemos. Mas a gente mudou o perfil do profissional, porque alguém tem que trabalhar com o Watson, tem que ensinar. O Watson se torna um companheiro, um colega de trabalho. Então, a gente mudou o perfil destes profissionais. Mas eles estão agora trabalhando com o Watson. Então, a minha visão, e é uma visão pessoal minha, da minha experiência, é que você vai ver empregos mudando, você vai ver outras áreas. Então, por exemplo, se a gente está falando do carro autônomo, vem alguém e vai falar assim, será que em algum determinado momento vai existir motorista de táxi? Eu, Rodolfo, pessoalmente, não acredito nem no 8, nem no 80. Eu acho que o mundo vai acontecer e vai convergir os dois vivendo juntos de uma forma... Até porque
empresas como IBM, Google, Facebook, e tem, acho que é Microsoft, tem mais uma que eu esqueci, se juntaram para garantir, ok, inteligência artificial, como é que nós, que somos os maiores produtores de inteligência artificial, se é que eu posso usar produtor como palavra, vamos garantir que a gente vai estar fazendo isso de uma forma ética para o ser humano. E estão trabalhando junto nesse contexto. Então, eu acredito nos dois convivendo juntos. Essa é a minha opinião pessoal. Vamos para mais uma pergunta. Tinha um rapaz de azul na quinta fileira. Fique em pé para melhor localizá-lo, por favor. Que, na verdade, é preto, né, a camisa, então, desculpa, de longe. Seu nome, pergunta e o curso, por favor. Meu nome é Ramon Felipe, eu sou da primeira turma do curso de RH EAD do Mackenzie. E a minha pergunta é, qual foi o principal desafio a partir do momento que começou a usar o Agile? Mudar a cultura das pessoas, mudar as pessoas. No momento em que você tinha layers de profissionais, falou assim, a gente vai precisar mudar, a gente não precisa mais desses layers. Mas eu vou ofertar, a palavra não é ofertar, mas vamos fazer essa mudança junto, vamos se reinventar. Você tem pessoas que compram, você tem pessoas que acham que é uma onda, você tem pessoas que vão sair na rádio interna da companhia dizendo que é só mais um processo, já passa. É um cara, um louco que veio de fora. A cultura das pessoas. E aí, o líder tem duas coisas que são fundamentais, na minha opinião. Primeiro, é você ter que ter um sponsor forte. Então, top da companhia tem que estar comprando. Segundo, o líder que vai estar fazendo isso, vai estar implementando o Agile, tem que viver para valer. O melhor exemplo, eu volto a dar esse exemplo com toda humildade, é simplesmente, minha intenção é ilustrar. Eu, dentro da IBM, eu sou elegível a uma sala. Eu não uso a sala. A sala está lá, o time usa para fazer reunião. Eu sento aonde senta o meu time. E a Kathleen, que está por aí em algum lugar, não me deixa mentir, porque a gente divide o mesmo andar, inclusive, quando a gente está na IBM da Tutóia. Então, a postura do líder, se você quer ser um líder, líder não tem descanso. Cara, se não está num dia bom, não vai para a empresa. Todo dia que você está lá, você está sendo visto. Você está no palco, você está fazendo. E as pessoas se espelham no que você faz. Eu me espelho no meu líder, eu me inspiro no meu líder hoje dentro da IBM. Então, se ele tiver um dia muito preocupado, eu falo, caramba, o que aconteceu com ele? Será que está alguma coisa ruim? Então, o líder é fundamental, mas, novamente, a mudança passa por pessoas e cultura. A tecnologia vem depois. Ixi, eu estava sentindo só a pauta. Não, é que estamos interagindo nos bastidores. Vamos para mais uma pergunta. É a conectividade. Você poderia ter me mandado uma mensagem, viu, Rodolfo? Podia pedido para o Watson, né? Chamar. Isso, garoto. Fique em pé, por favor. É bom que despertou todo mundo, né? O pessoal que estava dormindo, né? Isso. A você que está se levantando, pode ficar sentado, que não terminou ainda, tá bom? Vamos lá? Alô? Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu nome é Gabriel, eu sou formado em Direito, estou cursando Ciências Contábeis agora. Minha pergunta é, você falou que a IBM tem uma nova cultura de uma empoderação de pequenos grupos, criando uma liderança horizontal. Como que você faz a ligação entre esses diversos grupos que são criados dentro de uma única empresa? O que a gente tenta fazer é, então, pensando um pouco no modelo e depois falando um pouco da prática. No modelo, você agrupa de 1 a 10 times em uma tribo. Esse é o termo utilizado no modelo. A tribo tem uma função lógica. Então, o exemplo lá do Spotify, que se você quer tocar música, você precisa da biblioteca, não sei o quê. Aquele grupo trabalha em prol de garantir que você toca a música. Então, dentro da IBM, você tem o grupo de supply chain, que quando você vende um hardware, garante que o hardware é feito, montado e entregue para o cliente. Então, você agrupa para uma área de negócio. No dia a dia, quando você multiplica a liderança chata, a clareza de propósito e a clareza de objetivo é o que faz a diferença. Se você tiver 20, 30 objetivos para pôr para o seu time, eu posso te garantir que a maioria não vai ser alcançada. Pelo menos na grande maioria dos casos, a grande maioria não vai ser alcançada. Foco em poucas coisas. Mas essas poucas, a gente vai ser o melhor que puder. Isso não estou falando dentro da IBM, qualquer... Então, assim, dá clareza de propósito. Olha, essas são
essa tática, os 3 slides que eu passei, formar o time, distribuir o trabalho e medir o que importa, é a nossa estratégia, é o que eu falo todo town hall para dentro da IBM a cada 3 meses. Sempre tem um slide para falar disso. Porque eu acredito que se eu estiver dando clareza e conseguindo inspirar o time, eles, dentro das regras, eles vão se sentir empoderados, mas vão se sentir responsáveis de fazer a coisa certa. E aí vem a confiança. O Airbnb é um produto baseado em confiança. Você receber alguém dentro da sua casa que você nunca viu, ou ir se hospedar na casa de alguém que você nunca viu, você tem que acreditar no relacionamento de confiança do ser humano.